A paz do Senhor, irmãos. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 21. Eu disse aqui na terça-feira passada, quando estávamos ministrando a palavra de Deus, em determinado momento eu disse que o Senhor Deus, o Deus da Bíblia, Ele nunca deixa de falar. Deus sempre fala. E Deus vai falar mais uma vez essa noite. A nós cabe-nos o conselho bíblico. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. João capítulo 21, a partir do versículo 15. Nós vamos ler até o versículo 17. Vou pedir para que os irmãos acompanhem a leitura aí na sua Bíblia. Diz assim o texto, João 21, a partir do versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Os irmãos podem se assentar. Na tarde desse dia, eu me tranquei no meu escritório e foi mais um embate com o Espírito Santo do Senhor. Pedi a Deus uma palavra. Algum tempo depois Ele me deu a palavra, esse texto. E eu fui lendo o texto, mas não senti a graça de Deus para pregar no texto que o Senhor me deu. Li, reli, tentei fazer algum tipo de hermenêutica, de exegese, melhor dizendo, de interpretar alguma coisa, mas eu não sentia graça para pregar. Mas Deus me prendeu aqui. E depois de algum tempo, eu resolvi usar um dos princípios da hermenêutica e olhar o contexto. E eu fui ler a partir do primeiro versículo do capítulo 21. E enquanto lia, recebi a graça de Deus para pregar. Recebi uma mensagem de Deus para vos trazer nessa noite. Embora você tenha lido e ouvido o texto que eu tomei por base para pregar, o tema da mensagem
talvez não faça nenhum sentido. O tema da mensagem de Deus para nós nessa noite é: apesar das crises, a obra de Deus não para, porque Ele vive. Eu sei que muita gente não gosta disso, mas se você puder, repita comigo: apesar das crises, a obra de Deus não para, porque Ele vive. Os discípulos, não apenas Pedro, estavam passando por talvez a maior crise das suas vidas até então. Eles estavam já há algum tempo, 3 anos e meio, andando com Jesus, seguindo Jesus. Mais do que isso, fazendo a obra de Deus com Jesus. Deus deu àqueles homens autoridade para pisar serpentes, escorpião, toda a força do mal. Deu autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para ordenar que os paralíticos andassem e ordenar para que os mortos ressuscitassem. Não foi um longo tempo de ministério, não foram 30 anos, foram 3 anos e meio, mas foram 3 anos e meio intensos, porque principalmente se você for ler o Evangelho, a biografia do ministério do Verbo encarnado no Evangelho de Marcos, você vai observar que Jesus não parava. O homenzinho incansável para ir em busca das almas, para ir em busca das ovelhas perdidas, a princípio, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não parava. Era intenso o ministério de Jesus. Era tão intenso que tinha vezes que Jesus não dormia. Ele passava a noite nos montes em oração. E quando ele descia no monte, no pé do monte estavam lá as multidões, querendo ser agraciada pelo seu poder, querendo uma atenção, querendo ser vista pelo seu olhar, querendo ser alcançada pela sua graça e pelo seu poder. E eles viviam isso e viveram isso durante 3 anos e meio. E embora Jesus tenha dito a eles que era necessário que o Filho do Homem padecesse na mão dos homens, que morresse e ressuscitasse ao 3º dia, quando Jesus vem a ser crucificado, morto e sepultado, foi um choque muito grande para a vida deles. Por isso que eu digo que foi para eles talvez a crise mais séria que eles tenham vivido nas suas vidas até então. Eles viram durante 3 anos e meio Jesus fazer sinais extraordinários. Mais do que isso, quando eles usaram o nome de Jesus, eles viram pessoas ficarem curadas. Eles experimentaram do poder que há no nome de Jesus. Mas quando Jesus morre, eles são impactados de uma forma tão grande que eles param. A crise tem a característica de nos fazer paralisar. E eles pararam. Assim como com aqueles homens, com aqueles discípulos, assim também foi conosco. Jesus fez 2 chamadas para aqueles homens. Fez 2 chamadas para nós também. A primeira chamada foi a chamada para a salvação. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
A segunda chamada, posterior à chamada da salvação, é a chamada para o serviço. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqueles homens, diz a Bíblia, que eles abandonaram tudo. Osielsa, abandonaram os seus sonhos, os seus projetos de vida, o seu emprego, largaram tudo para seguir a Jesus. Eles estavam agora vivendo por causa de Jesus, em torno do nome de Jesus. A vida daqueles homens agora era Jesus. Mas Jesus estava morto, crucificado, sepultado, e diante da força da morte, quem que resiste? Quem que fica de pé? O poder da morte é indubitável, é irresistível. Diante da morte, todo ser humano se cala, porque quem pode reverter a morte? Eles esqueceram que no nome de Jesus, eles ordenaram, e morto ressuscitou. Eles esqueceram de que Lázaro, depois de 4 dias sepultado, foi trazido de volta à vida, porque Jesus o convocou à vida. Eles esqueceram, a ponto deles decidirem, agora que ele morreu, agora que ele está morto, nós vamos ter que reavaliar as nossas decisões por causa dele. Nós vamos ter que voltar atrás. Nós vamos ter que voltar para a nossa vida antes dele, porque ele morreu. Existe um sepulcro onde os seus restos mortais estão lá. Só que a nossa vida precisa seguir. Todos os nossos sonhos ministeriais que tínhamos com ele cessaram com o seu falecimento, com a sua crucificação. Então vamos voltar atrás. E no capítulo 21, antes de nós chegarmos ao texto que li, a Bíblia diz que Pedro e mais 6 discípulos decidiram voltar às suas atividades iniciais, antes da chamada de Jesus para a salvação e para o serviço. Versículo de número 3, Simão Pedro disse aos outros discípulos: eu vou pescar. E eles responderam: nós também vamos com você. Lembrem-se, quando tudo isso aqui está acontecendo, Jesus está morto. Ou pelo menos tinha morrido. É lógico que na altura do campeonato, na altura desses acontecimentos, algumas mulheres haviam dito: olha, eu vi, eu entrei na sua sepultura, a pedra foi removida, eu vi, ele vive. Mas eles estavam tão impactados pelo poder da morte, eles estavam tão frustrados com Jesus. Não, eu estou dizendo que eles estavam frustrados com Jesus. Você tem prova, pastor? Tenho. Quando Jesus aparece sem se identificar a 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesus pergunta para eles: por que vocês estão assim? Tão tristes? E os discípulos responderam para ele, sem saber que ele era Jesus: ué, o senhor não tem ouvido falar o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? O senhor não ouviu falar de Jesus de Nazaré? Varão aprovado por Deus com sinais e maravilhas, mas que foi morto pelos religiosos, pelos judeus. E nós pensávamos que ele fosse aquele que iria remir Israel.
É frustração ou não é? É frustração. Nós pensávamos que ele fosse remir Israel. Eles estavam frustrados com Cristo, decepcionados, por isso voltaram atrás. Só que assim como eles não sabiam, Jesus é o único ser no universo, me escute aí, que não decepciona ninguém. Eu posso decepcionar você, você pode se frustrar comigo, mas ninguém será decepcionado por Ele, porque Ele supre e Ele cumpre todas as suas promessas feitas a nós. Ele é soberano, Ele criou o universo, e Ele o sustenta com a força do seu poder. E eu quero te afirmar nessa noite, Ele tem o controle da sua vida. Eles estavam decepcionados e foram pescar. Pescaram toda aquela noite, não conseguiram pegar uma sardinha. De manhã, Jesus aparece na praia. Eles tinham voltado do mar alto, estavam a aproximadamente 9 metros da areia, e Jesus lá na praia. Não, gente, é de emocionar a serenidade de Jesus aqui. Jesus fala assim: filhos, vocês têm alguma coisa aí de comer? Você está vendo a serenidade de Jesus? Os discípulos estavam acabados moralmente, decepcionados, frustrados. Abandonamos os nossos sonhos por causa de Jesus, e Jesus morreu. E Jesus está sereno lá na praia. Vocês têm algo de comer? E aí eles falaram: não conseguimos pescar nada a noite toda. Lança do lado de lá a rede, e vocês vão pegar peixe. E aí eles fizeram isso. Eles lançaram a rede. E a Bíblia diz que a rede foi se enchendo de peixe. Quando João, que era um dos discípulos que estava no barco, viu aquele fenômeno acontecer, os peixes enchendo a rede, ele cochichou no ouvido de Pedro: é o Senhor. Para João, está acontecendo aqui é milagre. E eu só conheço uma pessoa no universo que faz milagre: João. Estou aqui parafraseando João. A Bíblia diz que Pedro, que estava com a roupa de baixo, o texto fala nu, mas aí estava com a roupa de baixo, roupa para pescaria, se cingiu, colocou uma roupa por cima e se jogou na água e foi até Jesus. Enquanto isso, os outros continuaram puxando a rede para o barco. A Bíblia diz que eram 153 grandes peixes. E eles vieram puxando, e depois trouxeram o barco para a areia. Quando eles chegaram lá, Jesus está sentado. Tinha brasa na areia, tinha pão. E continue vendo, observe a serenidade de Jesus. Traga um desses peixes que vocês pegaram. Eles trouxeram, Jesus assou o peixe junto com os pães. E a Bíblia diz que tinha um silêncio ensurdecedor. Havia um temor, uma reverência, porque todo mundo sabia: é Jesus. E talvez eles começaram a lembrar das mulheres, bem que as mulheres disseram que o viram vivo. Olha ele aí, ele está aqui na praia, está preparando alimento para nós. Aleluia.
A Bíblia diz que depois que eles comem, Jesus começa a conversar com Pedro. Eles estavam vivendo uma crise, mas a crise estava acabando naquele momento, porque Jesus se manifestou para eles. Palavra profética. Levanta a mãozinha para você receber. A crise pode estar batendo a tua porta, mas não dê atenção à crise que bate. Abra a porta da tua vida, da tua casa, da tua família, do seu emprego, dos teus sonhos para Jesus. Porque quando Jesus entrar, a crise cessará. Recebeu aí em nome de Jesus? Acabou a crise. Eles pararam. Não vamos mais sonhar com ministério, com pregação, com salvação de alma. Acabou isso, Jesus morreu. Jesus não morreu. Ou melhor, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E está vivo para todo sempre. E tem o poder e as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Quando ele ressuscitou, ele disse: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Eu vou repetir. Ele disse: eu tenho todo o poder no céu e na terra. Ele tem poder e autoridade onde os anjos habitam, e tem poder e autoridade onde nós habitamos. Ele tem poder sobre a sua cidade, ele tem poder sobre o seu país, ele tem poder sobre a sua família, ele tem poder sobre a sua vida. Ele tem todo o poder no céu e na terra. E Jesus, depois de todos terem comido, começa a conversar com Pedro. Pedro, tu me amas? Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Vocês tinham desistido por causa da crise. Vocês acharam que tudo tinha acabado porque acharam que eu estava morto. Mas olha eu aqui, vivo para todo sempre. Então deixa eu dizer para vocês, eu vou tentar parafrasear Jesus aqui. Oh, coisa difícil, só pelo Espírito Santo. Vocês acharam que tudo acabou, que o reino de Deus acabou, que a obra de Deus acabou por causa da crise que vocês estavam atravessando. Mas eu estou vivo e digo para vocês, a obra não vai parar. Eu quero falar para você nessa noite, para quem está me ouvindo em casa, por causa da crise, você se estagnou. Por causa da crise, você está vivendo um cristianismo relapso. Você vem à igreja quando você quer vir. Você tem pulado cultos, você não ora como orava antes, você não adora como adorava antes, você perdeu o poder, você perdeu o prazer e a alegria de estar na casa de Deus. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu estou vivo para todo sempre, e eu tenho poder no céu e na terra. A crise não acabou, e a minha obra com a sua vida ainda está de pé. O Espírito de Deus me disse na tarde desse dia: fala à igreja. Eu chamei alguns para um santo ministério, e por causa dessa pandemia, muitos desistiram. Muitos estão largando mão do arado, e a Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: a minha chamada na sua vida continua de pé. E não esqueça o tema da mensagem: apesar das crises, a obra de Deus não para, porque Ele vive. Não importa qual é o tipo de crise que você está atravessando. Se é crise financeira, se é crise familiar, se é crise política, se é crise existencial, se é crise espiritual.
Ele vive. E se Ele vive, Ele tem poder. E se Ele tem poder, você pode crer que as coisas vão melhorar. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E Pedro tem uma conversa com Jesus, tem uma conversa com Pedro. Tu me amas, Pedro? Apacenta os meus cordeirinhos. Tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Eu custei entender o que Jesus queria dizer com essa conversa aqui, hoje. Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Ela pode te levar a vários sentidos da palavra, revelações na palavra. Mas o que Deus queria que eu transmitisse nessa noite, com respeito a essa conversa aqui que Jesus teve com Pedro, é: eu não estou nem aí para a crise, Pedro. Sabe quando eu te chamei há 3 anos atrás, lá na praia da Galileia? Sabe quando você disse: eis-me aqui, largou o barco, largou as redes e passou a me seguir? Está tudo de pé. Eu continuo tendo sonhos com você. Eu continuo tendo planos com você. Eu ainda quero apacentar você e quero te dar condições de você apacentar os meus cordeiros e as minhas ovelhas. Você se lembra, Pedro, quando eu disse que ainda tinha muitas ovelhas que não pertenciam a esse aprisco? Estou parafraseando Jesus. Pois é, Pedro. Eu confio em você essas ovelhas. Confio a você essas ovelhas. Você que vai apacentar essas ovelhas. Você me ama, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. A obra de Deus não para, porque Ele vive. Nós precisamos urgentemente é agora, irmão, ter uma experiência com o Deus que vive para todo sempre. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Eu já preguei. A mensagem de Deus para nós é essa noite. Me escute aí também, você que está em casa. Você está lançando mão do arado. Você está lançando mão do arado. Você está esquecendo dos meus planos contigo. Você está abandonando a minha chamada na tua vida. Vou falar em nome de Jesus, é dele que está saindo essa voz. Você poderia estar me servindo nesses dias de pandemia, e não está. Escute-me. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo. Com pandemia ou sem pandemia, Jesus continua sendo sumo pastor. E Ele continua concedendo a certas pessoas o dom ministerial do pastorado, para apacentar as ovelhas que pertencem a Ele. A igreja não deixou de ser igreja por causa da pandemia. O reino de Deus não está de quarentena. A igreja vive porque o seu Senhor vive. Adoração. Adoração. Sinta o Deus de Pedro. Sinta o Deus da Bíblia. Sinta o Senhor da seara. Sinta o Senhor da igreja. Seja renovado. Volte para a sua obra, para aquele ministério que o Senhor te concedeu. Não lance mão do arado. Não torne para trás, mas engaje-se no reino de Deus. Adore a Ele nessa noite. Adore a Ele nessa noite. Você está frustrado, decepcionado,
Parece que Deus está morto. Ele não está morto. Ele vive. Ele está aqui nessa noite para te dar peixe assado, pão assado e para renovar as suas forças, para te recolocar no santo ministério para que Ele chamou na tua vida. Adore a Ele nessa noite. Adore a Deus nessa noite. E cumpra o seu papel no reino de Deus.